Bem-vindo ao podcast Casa Viva, Mensagens para a Vida. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Eu acredito que se vocês, como creio assim, são pessoas atentas, vocês perceberam que há próximo a mim um conjunto de pedras. E desde o início da nossa celebração, ninguém explicou por que estão aqui, ninguém disse para que servem. E talvez por conta disso, aqueles que de forma atenta perceberam, deixaram brotar no seu coração uma pergunta: o que significam essas pedras? E é exatamente esta pergunta que nós temos registrado nas páginas das Sagradas Escrituras, lá no livro de Josué, capítulo de número 4. Essa é a pergunta lá. O que significam essas pedras? E é a pergunta que Deus coloca diante de nós nesta manhã. Por isso eu queria convidar você a acessar a sua Bíblia, seja na forma analógica ou digital, no livro de Josué, capítulo de número 4. Josué, capítulo de número 4. O texto será projetado na NVI, Nova Versão Internacional, para que você possa acompanhar a leitura do capítulo 4 do livro do Josué. E enquanto você está acessando, eu quero simplesmente recordar do contexto do texto. O povo de Deus havia acabado de atravessar o Jordão. Eles se encontravam neste exato momento diante de uma nova fase da sua história. Mas antes de simplesmente seguirem, Deus não permitiu que eles passassem por aquele momento sem colocar registrado no seu coração algo que se tornaria uma memória do bom favor de Deus sobre as suas vidas. Então Deus dá uma ordem. E qual é essa ordem? Ele pede para que um homem de cada uma das 12 tribos de Israel pudesse então entrar no Rio Jordão e pegar de dentro do rio 12 pedras. 12 homens coletando de dentro do rio 12 pedras. Aquelas pedras, elas se tornariam um testemunho. Aquelas pedras, tempos depois, quando fossem alvo dos olhares e da indagação dos corações, elas trariam uma declaração: o Senhor nos conduziu até aqui. E eu quero que você acompanhe a leitura que faço a partir do verso 1 de Josué, capítulo de número 4. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha um homem de cada uma das 12 tribos de Israel e mandem que apanhem 12 pedras no meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes se detiveram. Levem-nas com vocês e as depositem no local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha a cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos perguntarem: que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Nós estamos de mudança. Estamos mudando de endereço. Esse é o último dia em que nos reunimos nesse ambiente. E diferente de Israel, que está aqui atravessando o Jordão, encontrando o cumprimento de uma promessa feita há séculos, nós não vamos, de modo algum, chamar para nós, de forma ousada,
essa mesma razão, nós estamos simplesmente mudando de endereço. Mas o mesmo Deus que olha para Israel e permite Israel viver com memória algo extraordinário, é o mesmo Deus que deseja nesta manhã marcar as nossas vidas e gerar nos nossos corações uma memória. E aquilo que Deus ensinará ao seu povo, eu creio, é algo que Ele deseja igualmente fazer com você e comigo nesta manhã. E a primeira lição que eu desejo extrair deste texto e deste contexto, para que você e eu possamos aprender, é esta: há uma memória que Deus ordena. Repare no que Deus faz assim que o povo termina a travessia. Ele não deixa com que Israel siga como se nada tivesse acontecido. A primeira ordem depois do milagre é: olha, escolham 12 homens e que esses 12 homens entrem no Jordão e retirem de lá 12 pedras. Perceba que não são 12 pedras colhidas de uma margem segura do rio. A ordem é que eles fossem exatamente no meio do rio Jordão e coletassem de lá as 12 pedras. Aí vem o extraordinário de Deus, porque no lugar onde os sacerdotes haviam colocado os seus pés e permanecido firme, enquanto a Arca da Aliança, e você sabe muito bem, a arca representava a presença de Deus dentre o povo, as águas do Jordão haviam sido interrompidas pelo poder de Deus. Então, naquele exato momento em que os 12 homens entram para coletar aquelas 12 pedras, o rio para diante do poder de Deus, manifestado por meio da presença simbólica da Arca da Aliança. E o que é de mais especial é que o memorial do povo de Israel é construído a partir de um material retirado de um lugar que parecia impossível atravessar. Deus escolhe algo da rotina, do cotidiano, do simples, para manifestar o seu poder. Isso revela para nós que a memória bíblica, ela não é feita de conquistas humanas. A memória bíblica é feita de lugares onde a mão de Deus se manifesta quando nós, humanamente, não temos absolutamente nada a oferecer. Quando as nossas competências, as nossas credenciais, os nossos recursos financeiros são insuficientes. E é nesse contexto que Deus ordena. Lembrem-se, guardem no coração, levem na memória de vocês. E por que Deus faz isso? E se a gente olha para a história do povo, recorrentemente ele faz questão de criar símbolos para que, então, de forma repetida, fossem lembrados como marcos da ação de Deus sobre as suas vidas. Deus faz isso porque nós temos a facilidade de nos esquecermos. Isso é tão sério, mas tão sério, que se você vai para o livro seguinte, que é o livro dos Juízes, lá no capítulo de número 2, a Bíblia nos conta que a geração seguinte à geração de Josué. Você sabe que Josué é o que lidera o povo de Israel depois de 42 anos trafegando em círculo para então adentrar a terra prometida. Esse homem de Deus que viu os feitos de Deus, viu uma nuvem proteger o povo de dia contra o calor intenso do deserto palestino. Aquele homem que havia visto uma nuvem iluminar a noite para que então o caminho do povo pudesse ter sentido na sua jornada pelo deserto. Aquele mesmo homem que, junto com a sua geração, viu pães caírem dos céus, águas brotarem das pedras. Um povo que durante 42 anos não foi num outlet palestino trocar de roupa. Andaram por mais de 4 décadas sem os seus calçados se desgastarem, sem as suas roupas se desgastarem. Essa geração morre.
E Juízes capítulo 2 nos diz que a geração seguinte, que apenas ouviu falar dos feitos de Deus, porque não viu, essa geração esqueceu do que Deus havia feito. A ponto de essa geração seguinte adorar postes ídolos e abandonarem o Deus dos seus pais. É por essa razão que Samuel levanta uma pedra e faz a seguinte declaração naquele lugar que ele transforma em altar: Ebenezer. E a tradução de Ebenezer é: até aqui nos ajudou o Senhor. É por essa razão que Jesus Cristo toma dois elementos, o pão e o vinho, reparte e entrega, dizendo: façam isso em memória de mim. Memoriais. Porque a fé cristã não é uma fé de amnésia. E é por isso que hoje nós estamos fazendo esse exercício de nos lembrarmos. De nós nos lembrarmos e recordarmos. Porque aqui, neste lugar, Deus nos sustentou. Porque no tempo em que estivemos reunidos aqui neste endereço, Deus nos ensinou a ser igreja. Chegamos aqui ainda de forma embrionária, recém-ordenados como igreja, pequenos, sem recurso praticamente nenhum, diante do desafio de assumir um prédio. E Deus, em cada momento dessa jornada, foi nos ensinando a ser igreja. Aqui Ele nos corrigiu, aqui Ele nos consolou, aqui Ele nos fortaleceu, aqui Ele nos deu novos irmãos, aqui a nossa família cresceu, aqui alguns dos nossos filhos nasceram. Quantas crianças nós tivemos oportunidade de ver nascer aqui. Aqui Deus nos fez amadurecer, aqui Ele nos deu novos amigos. Muitos da nossa igreja não têm família em Itaipava, em Petrópolis. E a igreja se torna a família. Aqui Deus nos presenteou com irmãos, com irmãs. Deu para os nossos filhos titios, titias. Alguns continuam chamando de titios e titias, mas com outra voz. Ô tio, ô tia. Mas foi tudo aquilo que a gente viveu aqui. Agora, uma memória, ela não é completa quando ela apenas recorda das coisas que deram certo. Uma memória, para ser completa, ela precisa reconhecer também aquilo que nós falhamos nessa jornada. Porque não foram anos só de acerto. Houve conversas que poderiam ter sido melhores. Houve oportunidades que perdemos. Nós deixamos passar. Houve decisões que, particularmente, como pastor da igreja, olhando para trás, eu afirmo, eu poderia ter conduzido de outra forma, com mais sabedoria. Mas isso tudo revela que nós não chegamos até aqui por conta das nossas forças. Nós não chegamos até aqui por conta das nossas competências. Nós chegamos até aqui porque a graça de Deus nos sustentou até aqui. Por isso o convite de Deus para nós essa manhã. Lembrem-se. Lembrem-se com gratidão. Mas lembrem-se também com honestidade. Segunda lição. Há pedras que seguem e há pedras que ficam. O texto nos mostra dois memoriais. O primeiro memorial, ele está à vista de todos. São 12 homens que entram no rio e coletam 12 pedras. E essas pedras são levadas até Gilgal. Mas há um outro memorial. Verso de número 9 diz que Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os pés dos sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado. E olha o que o texto diz. Essas pedras permanecem ali até hoje. Quando os sacerdotes saem do rio, as águas do rio continuam correndo. Cobrem aquelas pedras.
E aquele memorial que ficou naquele local por conta das 12 pedras que foram juntadas no meio daquele rio, nos afirma a palavra de Deus, estão lá até hoje. Isso fala de alguma maneira sobre esse momento que estamos vivendo. Porque existem, sim, memoriais, como o de Gilgal, sobre as nossas vidas. Existem para nós memoriais visíveis. As celebrações que realizamos aqui, formas diversas de Deus falar conosco, por meio das canções, por meio das palavras, por meio das encenações, por meio dos nossos eventos especiais, as nossas festas que denominamos águas que marcam, vidas que testificaram publicamente, não sou mais eu, mas é Cristo em mim. E ali, por meio do batismo, revelaram vidas transformadas por meio da ação de Deus aqui nesse local. Pessoas que foram acolhidas, amadas, histórias que foram transformadas pela instrumentalidade de Deus nesse local. Isso nós vimos. Mas existem algumas memórias que nós não vimos, que foram cobertas. Por exemplo, aquela pessoa que pertence à nossa família espiritual e que na sua jornada entre nós decidiu, nas madrugadas, se levantar, se colocar diante de Deus e interceder em favor da Casa Viva. Interceder em favor das famílias da Casa Viva. Vidas que se levantaram espiritualmente em nosso favor e que a gente sequer consegue mencionar. Há um anjo de Deus entre nós que semanalmente deixa marcas da sua passagem entre nós em vários ambientes dessa igreja. A gente chega nos ambientes para servir e tem um recado de Deus para nós. É verdade ou não é, Gabriel? E outro dia alguém perguntou assim para mim: pastor, quem está fazendo isso? Eu faço ideia. Mas a gente não pode afirmar. Mas são memórias ocultas de um Deus que, por meio de um bilhetinho, de um gesto de cuidado espiritual, veio falando conosco. Aquele servo que saiu mais cedo de casa e chegou aqui antes de todo mundo para organizar, para preparar o ambiente. Especialmente naqueles dias de inverno, em que a cama nos convida: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Mas estava aqui, com zelo, com carinho, com alegria. Quantas foram as vezes em que eu cheguei aqui, já estava tudo pronto. E eu não fazia ideia de quem havia passado por aqui. Por exemplo, vocês viram que a formatação das cadeiras hoje está diferente. Eu não faço ideia de quem fez isso. Memórias ocultas. Memórias invisíveis. Lágrimas que foram derramadas silenciosamente, sentadas aqui, ou então que começaram a ser vertidas depois que entraram no carro no caminho de volta para casa. As águas cobrem. Nós não vemos. Mas as Sagradas Escrituras afirmam que Deus não perde de vista os seus. Há um Deus a quem nós servimos, que é um Deus que tudo vê, que perscruta o nosso mais profundo secreto. E Ele tem visto esses memoriais invisíveis aos nossos olhos. E é aqui que nós precisamos entender e enxergar qual é o centro da história do capítulo 4 do livro do Josué. Não é Josué. Sequer a coragem do povo. O centro do capítulo 13, do capítulo 4 do livro do Josué é a presença do Senhor, representada pela Arca da Aliança. O centro sempre foi Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Os sacerdotes que carregavam a arca desceram ao leito do Jordão, ficaram ali parados, firmes.
nos lugares onde a água deveria passar, até que todo o povo passasse. O povo passa com os seus pés secos, simplesmente porque naquele exato momento a presença de Deus estava ali. E sabe o que é mais lindo de tudo? É que na plenitude dos tempos, esse padrão se cumpre na pessoa de Cristo Jesus. Porque Jesus não ficou lá do outro lado nos chamando. Vem para cá, olha, me aceite. Não, as Sagradas Escrituras nos dizem que Ele deixa o trono de glória, se torna um como nós, e desce ao ponto de alcançar exatamente onde as águas que representam exatamente a morte por conta das suas forças, Ele foi lá no mundo dos mortos. Imagina o Deus se diminuir até a estatura de uma criança, crescer como homem entre nós, ser obediente enquanto homem até a sua morte de cruz. E tomar um lugar de condenação que era para você e para mim, para simplesmente, por meio da sua morte, da sua ressurreição, dar a você e a mim a oportunidade de vivermos uma vida repleta de sentido e de significado. Enquanto Cristo está no centro, a gente passa com os pés secos, não há nada que possa impedir o amor de Deus sobre nós. Enquanto Cristo Jesus é o centro da nossa vida, da nossa história, nós podemos avançar com segurança, porque com Ele nós somos mais do que vencedores. Por isso que nenhuma pedra desta igreja é mais importante do que a pessoa de Cristo Jesus. Por isso que Pedro vai dizer que nós somos como pedras vivas, porque nós somos edificados sobre a casa espiritual que é Cristo Jesus. E de forma muito especial, Deus nos deu um nome, como igreja institucional. Éramos 6 pessoas ao redor de uma mesa, pensando igreja, tomando um café, sonhando como plantar uma igreja aqui em Itaipava, e lá Deus nos dá um nome, Casa Viva. É o que Hebreus vai declarar: vocês são casas vivas, a habitação do Espírito Santo de Deus. Por isso que a gente já mudou de endereço, saímos lá da fazenda, fomos para o Granja, do Granja viemos para cá e daqui agora estamos indo para a Estrada das Arcas. E nenhuma dessas mudanças nos desqualificou como igreja, porque a igreja somos nós. A igreja não é o ambiente onde nós estamos, a igreja somos nós. E por isso que podemos declarar que esse processo de mudança, quando deixamos esse local, nós não levaremos daqui simplesmente cadeira, som, lembranças. Nós levaremos daqui gente redimida. Nós levaremos daqui vidas transformadas. Nós levaremos daqui famílias abençoadas. Nós levaremos daqui vidas que foram compradas pelo sangue de Jesus. Nós levaremos daqui uma igreja que até aqui foi sustentada pela boa mão do Senhor. Não por conta das nossas competências, das nossas inteligências, não. É Deus quem está nos levando para um novo tempo, para um novo momento, para que Ele cumpra em nós e através de nós a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Por isso que o que mais importante nós vamos levar daqui é caráter, é alegria, é paz, contentamento. É uma cultura linda que a nossa igreja possui de acolhimento. Quantas e quantas vidas decidiram ficar aqui simplesmente porque foram acolhidas, abraçadas, amadas. Foram surpreendidas por um sorriso ainda lá no estacionamento. Foram abraçadas quando passaram pela nossa equipe da recepção. Foram surpreendidas pela ministração de canções oriundas do trono da graça de Deus e que alcançaram suas histórias. É isso que nós vamos levar. E o que nós vamos deixar para trás? Nós vamos deixar aqui nesse local aquilo que já foi perdoado. Nós vamos deixar aqui aquilo que a gente não precisa carregar, porque Deus já tirou de nós. Deus já tratou em nós. Nós vamos deixar para trás o medo, nós vamos deixar para trás o cansaço. Nós vamos deixar para trás a tentativa ainda nossa de ficar tentando controlar tudo e todos. Nós não temos autossuficiência, nós não somos competentes para sequer reger a nossa vida. Nós vamos deixar para trás as nossas expectativas, as nossas ansiedades, a nossa
arrogância de, vez por outra, acreditar que somos nós que damos conta da nossa vida. Não damos. É a graça de Deus. Nós deixaremos para trás as culpas que Cristo já carregou na cruz por nós. E que por meio do Espírito dele foi transformada em restauração por meio do perdão. Então, minha oração é que você leve aquilo que Deus construiu na sua vida e na sua história aqui. Para que então a gente possa, neste novo tempo, neste novo espaço, olhar para trás e continuar declarando: até aqui o Senhor nos ajudou. E por último, há uma pergunta que virá. Em Josué 4, as pedras, elas tinham uma função pedagógica. Um dia, os filhos perguntariam, olhando para aquelas pedras, o que essas pedras significam. E quando os filhos, as gerações futuras, olhassem para aquelas pedras e perguntassem o que essas pedras significam, os pais tinham que contar uma história. Veja o que nos diz a partir do verso 21 do capítulo 4 de Josué. Ele disse aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais o que significam essas pedras, expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, porque o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão diante de vocês até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando o secou diante de nós, até que o tivéssemos atravessado. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que vocês sempre temam ao Senhor, o seu Deus. Os versos de 21 e 24 nos conduzem a duas direções. Primeiro, para fora, para que todos os povos saibam que a mão do Senhor é poderosa. Então, todas as pessoas que olharem para as pedras, elas precisarão saber que essas pedras simbolizam a boa e poderosa mão de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Mas o segundo movimento, que ao perguntar o que significam essas pedras e então ser respondido com essa história que aponta agora para dentro de nós, é para que nós possamos continuar com o nosso coração rendido e temente a Deus. Entendendo que aquilo que nós realizamos aqui, nós não realizamos para nós realizamos para a glória de Deus. Aquilo que Deus está preparando para nós lá, e o que Deus está nos concedendo, porque é Deus. Todas as pessoas que têm conhecido a história de como chegamos aqui, como fomos conduzidos para lá, não conseguem chegar em outro ponto de conclusão, senão isso é milagre de Deus. E o que Deus está permitindo nesse movimento de saída daqui para lá é a ampliação ministerial da Igreja do Senhor Jesus. Temos vivido dias desafiadores como humanidade. Quando fazemos um recorte e olhamos para o nosso Brasil, os desafios parecem se agigantar ainda mais. E sabe qual é a resposta, a única resposta em meio a tudo isso? Não é partido político. Não é nenhum agente público, não é nenhuma empresa do segmento privado, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com influência. A única resposta suficiente para que consigamos passar por tudo aquilo que não apenas temos passado, mas ainda passaremos, é a companhia e os efeitos colaterais extraordinários de pertencermos à família de Cristo Jesus. A resposta para o nosso país está em Jesus. Jesus é a única esperança. Jesus é a única resposta. E quem anuncia, quem proclama essas boas novas é a igreja. Tira a igreja da sociedade civil para você ver o que acontece com o nosso mundo. Colapso total. E nós sabemos disso. E por isso assumimos o compromisso
Nós chegaremos semana que vem lá, o segundo pavimento quase todo concluído, e o primeiro pavimento aguardando as nossas mãos, a nossa generosidade, para transformar cada uma daquelas lojas em materialização do amor de Deus por Itaipava, por Rio, por Brasil, pelo mundo. Lá faremos movimentos concretos, revelando para além das nossas palavras que Jesus ama, que Deus é amor, que Deus é graça, que Deus é bondade. Nós queremos ter a oportunidade de ver histórias de crianças hoje que estão escanteadas nas periferias da nossa sociedade, terem as suas histórias reescritas, simplesmente por uma questão chamada oportunidade, só isso. E nós daremos para essas crianças oportunidades. Nós permitiremos que essas crianças sejam instruídas, disciplinadas, educadas, formadas, para que elas possam reescrever o seu horizonte. Primeiro com os valores do reino, depois com as competências necessárias para se posicionarem de forma justa, adequada na sociedade. É isso que nós queremos. Queremos acolher famílias, ver casamentos sendo restaurados, pessoas que estão fazendo lutas e lutas para cuidar da sua saúde, que têm que enfrentar um sistema único de saúde desafiador, oferecendo atendimento médico hospitalar justo. Queremos acolher e cuidar dessas crianças para que elas tenham a capacidade de serem instruídas, preparadas, por meio de uma atividade física, por meio de uma escola de música. É isso que nós queremos. Nós, como um bom povo de Deus, que gostamos de nos reunir, nós temos um lema aqui, especialmente como Casa Viva, onde há 2 ou 3 da Casa Viva, a gente tem pelo menos 2 quilos de comida, ou 1 quilo de comida e 2 litros de bebida. Nós teremos o nosso espaço de convivência. Nosso plano é ter um restaurante para que cada vez que você comer um prato de comida lá, esse prato de comida se transforme num prato de comida para uma criança que não tem acesso regular à comida. Porque eu não sei se você sabe disso, mais de 30 milhões de brasileiros não têm acesso regular à comida, não tem. No Brasil. E nós não queremos ouvir falar sobre isso e ficar inerte a isso. Nós queremos ser resposta de Deus a isso. Mas isso não cai do céu. Não existe uma oração gospel que faça com que cesta básica comece a cair do céu. Não existe isso. A resposta somos nós. Por quê? Porque as nossas despensas estão cheias. Por quê? Porque nós hoje temos condições. Por quê? Porque boa parte de nós que estamos aqui, nós representamos um percentual diminuto da sociedade. Muitos de nós aqui não sabem verdadeiramente o que é passar fome, não sabem. Um grupo da nossa igreja esteve lá na Amazônia ano passado. Ano passado não, esse ano, foi em janeiro desse ano. É outro Brasil. É outra realidade. Fui convidado agora para fazer uma viagem a Marajó. Sabe qual que é a média etária das mulheres em Marajó? 200 mil habitantes, 17 anos de idade. 17 anos de idade. Não é difícil você chegar numa casa e encontrar um homem de 40, 42, 45 anos de idade, casado com uma menina de 13 anos. Ver uma menina de 13 anos já mãe de 2, 3 crianças. De 2, 3 crianças. Está aqui no nosso quintal. E nós não queremos ser reconhecidos como uma igreja por conta do prédio para onde a gente vai. Lembrando que o prédio não é nosso. Deus está nos conduzindo a esse espaço. Nós não queremos ser reconhecidos como a igreja de forma arquitetônica mais bonita, a igreja maior. A gente não está atrás disso. Nós queremos ser reconhecidos como a igreja de Jesus Cristo, que se transformou no sinal do reino dos céus, aqui em Itaipava. É isso que a gente quer. É isso que a gente deseja. Por isso é a palavra de Deus aqui para nós. Porque quando a gente olha para essa história, veja o que acontece depois. Em Gilgal, Deus não dá apenas conforto ao povo. No capítulo seguinte, a história não termina com acomodação, a história termina com consagração. Consagração. E antes de Jericó, Josué encontra o comandante do exército do Senhor e faz uma pergunta para ele assim: você é por nós ou você é por nossos inimigos?
E a resposta do comandante é desconcertante, deixa Josué parado, pensando, o que eu faço agora? A resposta foi, nem por eles, nem por vocês. Nem por vocês, nem por eles. Aí nesse momento o texto nos diz que Josué arranca a sua capa, tira a sua sandália e cai com o rosto em chão. E nós precisamos, antes de entrar naquele local lá, entender o que significa isso. Porque a nossa tendência sempre é perguntar, será que Deus está com a gente? Será que Deus está a favor do meu projeto? É a turma que temos tendência de orar dizendo assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a minha vontade, aqui na terra e aí no céu. Não, nós não somos esse povo. Por quê? Porque nós não somos do povo cujo Deus está na fila para nos atender, cujo Deus está nos céus esperando a nossa declaração de ordem para que Ele então atenda os nossos caprichos. A pergunta para nós não é se Deus está conosco, naquilo que nós estamos decididos fazer. A pergunta é se nós estamos debaixo da boa vontade de Deus e alinhados àquilo que Deus está fazendo, porque Deus está fazendo. Deus está fazendo algo muito especial. E Deus nos convidou para participar desse especial. Isso significa que o novo prédio para onde a gente vai não é terra prometida. É instrumento. E se aquele prédio proporcionar a cada um de nós, como igreja de Jesus, desenvolvermos a nossa obediência, a nossa fidelidade à palavra de Deus, nosso compromisso com a missão de Cristo Jesus, aquele prédio terá cumprido a sua missão. Do contrário, nós simplesmente teremos trocado um prédio por outro prédio. E não é isso que Deus deseja. A estrutura, ela pode servir à missão, mas a estrutura não é a missão. Então, antes da gente sair, eu quero que você olhe para esse lugar e se lembre das orações que você fez aqui, das lágrimas que você derramou aqui, das pessoas que chegaram feridas entre nós. E aqui, entre nós, encontraram um abraço, um acolhimento, um cuidado. Das misericórdias que você recebeu. Inclusive aquelas que você nunca falou para ninguém. Mas você sabe, foram experimentadas aqui. E em seguida eu quero te desafiar a soltar. Soltar o medo do novo. Soltar a ansiedade do que vai acontecer. Soltar aquela suspeita de, lembra do povo? Lá no outro prédio era melhor. Lá no Egito era melhor. Seria muito melhor se nós tivéssemos ficado lá. Então guarde isso no seu coração. A melhor parte não vai ficar aqui. A melhor parte não estará no novo prédio para onde a gente vai. Porque a melhor parte é Cristo Jesus. E Cristo Jesus, Ele vai conosco. Para onde nós formos, o Senhor estará conosco. Como Ele sempre esteve. Ele estará entre nós. Quando uma igreja crê nisso, ela responde não apenas com palavras, mas ela responde com ações. Por isso que, antes dos atos finais desta manhã, eu quero convidar a equipe para estar aqui. Nós vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, entendendo que tudo que temos nas nossas mãos foi fruto da graça de Deus. Jamais seja seduzido e seduzida a acreditar que o que você tem é fruto das suas mãos. Que antes de você se colocar em pé, ir para a sua rotina, para a sua lida, há algo extraordinário, sobrenatural que acontece na sua história. Chama-se renovação da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus. Isso se dá pela
manifestação do fôlego da vida permanentemente em você. Você hoje tem a possibilidade de se levantar, ir e vir com saúde. Reconheça a bondade de Deus. Quanta gente nesta hora restrita na sua locomoção por diversos fatores. E nós temos esse privilégio. E a gente precisa usufruir desse privilégio com gratidão, com reconhecimento. É graça de Deus. E você vai ter a oportunidade agora de não apenas levar no seu coração as memórias desse local, mas também participar daquilo que Deus está fazendo. Nós vamos encontrar um espaço bem melhor do que quando nós encontramos quando chegamos aqui. Quem chegou aqui lembra. A gente não tinha nada aqui. Nada. Teve a turma que começou a pintar ferro, colocar ferro. Nosso primeiro culto com aquelas cadeiras de plástico branca. A turma que veio para cá no mutirão lavar cada centímetro desse prédio. Lá nós vamos chegar com o forro pronto, com ar-condicionado. Lá nós vamos chegar com a elétrica pronta. Lá nós vamos chegar com o prédio limpo. Mas ainda tem muita coisa para fazer. Nós imaginávamos e projetávamos uma estrutura em cima 100% pronta para a gente entrar. Mas talvez Deus tenha permitido com que isso não acontecesse para que nós pudéssemos ter a alegria e o privilégio de participar de forma mais efetiva e ver de forma concreta as coisas tomando cara e proporção. Nós estamos com o desafio da nossa plataforma, porque como o espaço lá é bem maior, a gente precisa de uma plataforma com altura que permita com quem estará ao final do auditório sentado enxergar quem está aqui à frente. Semana passada, um amigo querido que soube disso, que nós não tivemos condições ainda de preparar, disse o seguinte: Daniel, a nossa igreja tem os praticáveis e nós vamos levantar uma pessoa, vai colocar numa carretinha e vai levar lá para vocês utilizarem na primeira celebração de vocês. Sabe o que é isso? É cuidado do Papai do Céu, não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Nós temos a parte do Kids, já temos as salas. A turma que serve no Kids aí é eita glória mesmo, porque era um desafio. As nossas crianças estão chamando outras crianças. E nós estávamos aqui. Se aparecesse todas as crianças no mesmo momento, a gente pedia socorro, porque não estava pronto, não tinha estrutura para isso. Lá pode. Mas ainda tem toda a parte de mobiliário das crianças, preparo dos ambientes das crianças. Temos o nosso painel de LED. Eu quero contar uma novidade para vocês. A gente vai precisar colocar um painel e uma pessoa que trabalha com isso, ela decidiu ofertar 50% do valor do painel para nós. Essa pessoa nunca esteve aqui, não mora aqui, nunca pisou na nossa igreja. Mas ela se encantou com o que Deus está fazendo aqui. E Deus está nos dando agora a oportunidade de participar com os outros 50%, que a gente tem que participar desse negócio também. Então, à frente na sua poltrona, há um envelope, há uma tag. Que são meios de você participar daquilo que Deus está fazendo. Então, enquanto a nossa equipe está nos conduzindo nessa canção, você vai fazer o seu movimento de generosidade. Nós vamos ofertar com alegria e com generosidade. E eu queria já agradecer a Deus. Antes de você se levantar, antes de você se movimentar, eu quero já agradecer a Deus por você, por sua boa mão, por seu coração. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre, porque a sua benignidade dura para sempre. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. E desde já te damos graças por essas vidas que compreendem que o Senhor é bom, que tudo o que tem
tudo que são vem da tua boa mão e que agora farão um gesto de entrega, de generosidade, de reconhecimento, de participação daquilo que o Senhor está fazendo, que o Senhor honre essas mãos, que o Senhor retribui sobre suas casas, que o Senhor continue dando o sustento de cada dia, mas sobretudo o privilégio de participarmos daquilo que o Senhor está fazendo. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.